Olá a todos, tudo bem? Para exercitar a sua cabeça um pouquinho, que tal aprendermos sobre geometria espacial? Eu prometo que vai ser rapidinho, e você vai ver por que isso é importante. Só para situar, geometria espacial aqui na sala não tem nada a ver com foguete, ok? Ela tem a ver com um objeto de 3 dimensões, ou seja, que tem um volume. Então, se geometria plana é aquilo que tem 2 dimensões, ou que está contido em uma folha ou um plano, geometria espacial tem volume, ou seja, 3 dimensões 3D. Lembra de ter assistido um filme 3D? É por causa da geometria espacial que podemos ter mais realismo, como um dinossauro saindo da tela. Mas vamos concordar. Calcular a área de um dinossauro é uma coisa bem difícil, não é? Então, por isso que a geometria espacial normalmente lida com formas mais simples e regulares, como prismas, poliedros, esferas. Assim como é mais fácil entender a área de um quadrado ou um círculo do que a área de uma mancha, é muito mais fácil entender o volume de um paralelepípedo ou um cilindro do que o volume de uma moeda, certo? Mas para tudo, calma lá. A gente não vai ver tudo isso nesse vídeo. Neste vídeo, a gente vai falar de prismas, ou seja, os sólidos obtidos quando se empilha a mesma figura plana várias vezes. Por exemplo, se você empilhar quadrados assim, você vai ter um prisma quadrangular. Um outro nome para ele é o paralelepípedo, que quando tem todos os lados iguais se chama cubo. No dia a dia, você encontra prismas em todo lugar, como em lata de lixo ou até mesmo no formato de prédios. Os prismas têm diversas formas e tipos. Se você empilha a figura da base retinha, você tem um prisma reto. Se você deixa tombar, ficando um pouco inclinado, que nem a Torre de Pisa, você tem um prisma oblíquo. Agora, se você empilhar reto um plano regular, ou seja, todos os lados da base têm a mesma medida, você tem um prisma regular. Agora, vocês podem ver que se empilharmos círculos de forma reta, poderíamos formar uma lixeira, exemplo de um prisma reto. Agora, olha o exemplo da Torre de Pisa. É a mesma forma de círculos um em cima do outro, só que de um jeito inclinado, formando um prisma oblíquo. E por último, podemos ver um prisma regular, como no exemplo do cubo mágico, que é o resultado de vários quadrados empilhados. Só que atenção! Para ser um prisma, é preciso que tenha os dois lados opostos paralelos e que sejam idênticos. Essas são as bases do prisma. Agora um exercício. Vamos testar. Qual dessas imagens tem o formato prismático? 5, 4, 3, 2, 1. E aí, você acertou? E que tal esse agora? Uma esfera é bem irregular, mas não é um prisma, gente. Agora sabemos o que é um prisma. E daí? Bem, agora a gente tem que descobrir as características de um prisma, como volume, número de faces, área de superfície e número de arestas. Lembra que eu disse que um prisma é o mesmo do que uma forma empilhada várias vezes? Então, se sabemos a área dessa forma, basta saber quantas vezes ela foi empilhada para termos o volume. Como empilhar bloquinhos? Então, galera, se a base for um quadrado com lado de 2 metros, então a área da base é 2 vezes 2, que é igual a 4 metros quadrados. Daí a altura desse prédio é 12 metros, ou seja, tem 12 camadas de 1 metro cada. Então, o volume desse prédio será 4 vezes 12, ou seja, 48 metros cúbicos. Mas e se a gente quiser saber a área da superfície, ou seja, quanto papelão é usado para fazer uma caixa de papelão? Quanto papelão a gente precisa comprar para fazer uma caixa quadrada? Para isso, podemos abrir a caixa para facilitar nosso raciocínio, né? Afinal, é muito mais fácil pensar em uma área de uma figura plana, a caixa aberta, do que na área de uma figura 3D, a caixa pronta. Neste problema, temos 6 pedaços, certo? A gente chama cada um desses pedaços de faces do prisma. Note que 2 dessas faces correspondem às bases do prisma, neste caso, o A5 e o A6. Ufa! Por enquanto é isso, pessoal. Vamos continuar na próxima aula, beleza?